E aí, Hugo, tudo bom? Grande Ladeirinha, tudo Oi, certo, cara? Ladeira! Oi, tudo bom? É Hugo Tudo. e Isabelle. Isabela! Isabela, meu irmão, o Hugo parece o Clark Kent, né, velho? Parece. Depois do Covid. É isso aí. Super bem, Brincadeira, piadinha. E aí, cara? Agora sim, agora é super-homem. Depois do Covid também. Não, mano, deixa eu... E aí, cara, você tá bom? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo bem. Prazer falar contigo. Rapaz, eu tenho o Venda Todo Santo Dia. E eu comprei também o Stories 10X. Tá? E inclusive, cara, eu não consegui lidar com... Inclusive, acho que eu Não, ó, mandei até mensagem pra você. Dúvida sobre Light Copy. Pimba, pumba. Tá. Cara, Light Copy. A minha dúvida é o seguinte. Qual é a cereja do bolo? Porque assim, Qual o quê? a gente lançou a cereja do bolo. Por exemplo, porque assim, nós rodamos algumas copies, foi muito bom, teve um bom engajamento, só que faltou aquela pitadinha da venda. Eu acho que a gente pecou muito nisso, sabe? Como fazer a pessoa clicar lá e realmente fechar no carrinho. Essa é a minha maior dúvida hoje. Boa. Por que você acha que alguém engaja e não compra? Cara, assim, ao meu ponto de vista, eu acredito que a gente, pessoalmente, eu acho que eu não soube vender. Eu engajei na história. Por que você acha que você não soube vender? Eu acho que eu não fui agressivo o suficiente. Eu não sou agressivo o suficiente, vamos dizer que eu vendi relativamente bem. Entendi. Eu vou te falar o que é venda. O que você vende, só para eu dar um contexto? Curso de inglês. Curso de inglês. A venda é o seguinte. Quanto que você está vendendo o seu curso? 997. 997. Você acredita que se a pessoa tivesse certeza que conseguiria falar inglês, ela te pagaria 997? Eu acredito que sim, com toda certeza. Se ela não está... Então, ó, se isso é uma verdade, ela não está tendo certeza. Talvez ela nem precise ter certeza, mas ela tem que estar muito... Qual que é a palavra certa? Para o dinheiro sair do bolso mesmo. Convicta? Confiante. Ela tem que falar, esse Hugo é aroeira mesmo. Com esse cara vai ser diferente. Quais são as formas de você fazer isso? É só copy? Acho que não. Não, acredito que não. Também acho que não. Tem uma coisa que você tem que dar, que faz parte do processo de vendas, é conteúdo. Dentro do processo, você pode fazer esse conteúdo, que nem eu estou fazendo aqui, né? Por que vocês acham que eu faço muita live? Uma boa pergunta, né? Alguém botou depoimento. Sei não, viu? Ele pode estar cheio de depoimento e não vender nada. Conheço, tem gente... Nossa, ainda mais em inglês. Autoridade. O que é autoridade? Prova social. Pode ter milhões de seguidores e não vender nada. Eu tenho que olhar e falar assim, cara, o que esse cara falou aí agora eu entendo. Agora eu entendi. Por exemplo, eu estava fazendo uma... Eu tô precisando, te falei, né? Eu tava precisando aprender espanhol. E aí eu vou chegar como que entra o Light Copy aqui, nesse aí, para poder te ajudar, tá? E eu já vou te dar a letra aqui. E aí, na hora que eu tava aprendendo espanhol, coincidentemente, no Ladeira Day, tinha uma pessoa que era de espanhol. Olha que coincidência, né? O Malves veio para me fazer a proposta lá do espanhol e a menina, o curso dela era de espanhol. E eu tava olhando qual era o curso de espanhol que eu ia fazer, qual a metodologia, porque eu preciso fazer um curso, eu preciso de conversação, de professor. E aí eu entrei no Duolingo, eu entrei no ChatGPT antes. Perguntei qual que é a metodologia mais eficiente para se estudar espanhol hoje. Aí ele botou gamificação, flashcard, ele botou as mais em relação a estudos científicos. Quando eu fui olhar os cursos, eu falei, quais cursos tem as paradas da metodologia mais... Olha como é que eu fui
pensando, né? E aí eu vi que o Duolingo tinha boa parte daquelas coisas, né? E aí a menina falou assim, cara, olha como é que a desgraçada me pegou. A minha própria aluna, o feitiço virou contra o feiticeiro. Olha o que a desgraçada disse. Ela falou, o sistema que eu uso é o sistema orbitral. Aí eu falei, que porra é essa? Orbitral? Aí ela o sistema orbitral é relacionado com as palavras que mais orbitam o cotidiano de uma pessoa normal. E com essas palavras você já consegue ter a maioria dos diálogos em espanhol. E são poucas palavras. Eventualmente, com 50 palavras, você já consegue evoluir o seu espanhol muito melhor, desde que sejam as 50 palavras certas. E a maioria dos outros cursos não vão direto nessas 50 palavras. Você vai aprender, às vezes, 150, 200 palavras que vão te dar um espanhol pior do que essas 50 em relação ao dia a dia normal. Ela terminou de falar isso, eu perguntei, onde eu compro? Entendi. Porque quando ela falou aquilo, eu falei, confiança. Agora eu sinto mais possível, né? Nem só porque é ela, porque ela tem prova social, porque ela não sei o quê. Aonde ela aprendeu essa cópia? Contigo. Isso é light copy. Quem sabe o elemento de light copy que ela usou? Não sei, ainda não comprei. Ela usou 2. Nós vamos ver se alguém nos comentários sabe. Foi 2 elementos de light copy incríveis. Clareza não. Vamos ver se alguém acerta essa. Ninguém, hein? Premissas. Tinha premissas, mas a premissa é mais na lógica. Ela fez uma lógica de premissas. Ó, se você tá nome próprio, mais ou menos. Surpresa, não. Ó, vocês estão errados. O primeiro foi confiança extrema. Ela tinha confiança extrema no que ela estava falando. Ela não estava titubeando, ela não estava... Ela, cara, se você aprender as 50 palavras de cara, então confiança extrema. Ela passou uma... E quando a pessoa tem confiança extrema ao explicar, o cara do outro lado recebe também. E a segunda foi nome esquisito. Que diabo é orbital? Onde é que ela falou? Nosso uso do sistema orbital. Eu procurei no Google. Sistema orbital. Não tinha. Ela falou, cara, é uma tecnologia nossa. A gente descobriu o que orbita. E sabe qual foi outra coisa que ela fez? Lembra sempre assim. Anota aí no seu papel que você tiver na sua cabeça. Copy é benefício e curiosidade. Tinha o benefício? Porra, benefício claro. Cara, você vai aprender muito mais rápido. Você não precisa aprender 200, 300 palavras. 50 você já consegue ter muito mais. Então o benefício está muito evidente. E a curiosidade? Quais são as 50 palavras? Eu não sei quais são. Para eu saber o que eu tenho que fazer. Comprar. Passar o cartão. Aí vem você e fala. E a copy dela antes, ela me mostrando, era tipo... você vai aprender espanhol para mudar sua vida. E aí você vai conseguir... Como é que era? Abrir um mundo de possibilidades infinitas. Entendi. É o que você sempre fala, né? Dá nome à sua técnica, você dá autenticidade para ela. É foda, né, bicho? Tu não agrada ninguém mesmo, não, né? Antigamente eu vinha e fazia piada. Aí vinha o caboclo aqui e falava: ai, meu Deus, vai logo pro conteúdo, fica de piadinha, não vou perder meu tempo. Aí tu vem dar conteúdo, caralho, saudade das piadas, a ladeira já foi melhor. Vai pro inferno, diabo! Ô, diabo, eu tô aqui vendendo meu negócio, tá diabo! Então, meu irmão, hoje a parte me mandou um negócio, Leandro, a importância que você dá para quem gosta do seu conteúdo, bem pequenininho, a importância que você dá pro hater, desse tamanho sou eu. Ô, diabo, meu Deus do céu, velho. Mas vamos, vai. Bom, para essa raça de vibra eu tenho que falar, eu comprei o seu conteúdo, cara, é foda. Muito obrigado, tá vendo? Não, de verdade, cara, é foda.
Mas, enfim, é o que você sempre fala da autenticidade, ou seja, você dá nome à sua técnica. Ela pode até existir, porém, você tem que dar a sua cara e saber expressar como ela funciona. Boa. Ó, mas eu acho que você tem que entender exatamente isso. 100% das vezes que você não está vendendo, você não precisa vender para todo mundo. Mas, cara, se você não está vendendo nenhum, pode ter certeza que as outras pessoas, quem está vendo, pode até, ainda mais quando você falou, eles estão engajando e tal, cara, mas eles não estão sentindo firmeza. Pô, esse cara vai me ajudar mesmo. Senão alguém tinha comprado. Então, uma evidência que eu tenho é tá faltando confiança extrema na sua copy. Aí tem vários exemplos de como se coloca confiança extrema. Uma das maneiras é com a furadeira. A lógica arbitral dela. E de onde veio a furadeira dela? Premissas. Ela tinha uma premissa inicial. Se você aprende 200 palavras, é mais difícil. Você tem que decorar mais coisa e ainda assim fica aleatório. Se você aprende só 50, é mais fácil. E ela fala, algumas dessas palavras são verbos. Ela explica melhor, eu não expliquei tudo. Outras dessas palavras são pronomes, outras dessas palavras... Então você não precisa de 200 palavras para fazer muita comunicação. Aí ela explica também, quando você começa a se comunicar minimamente bem, consegue participar de diálogos, você ganha gosto pela língua. Quando você está travadão, você ganha repulsa pela língua. Cara, você quer se afastar, não estou entendendo porra nenhuma. Aí, e aí você pode ir colocando elementos de light copy. Eu fiz uma light copy falando sobre o meu filho, né, que a gente levou ele para o teatro, e criança é muito contrário do adulto, por isso que elas aprendem mais. Olha como é que eu vou botar uma light copy aqui. Isso aqui é para o cara que, ele até sentiu confiança em você, porque tem 2 tipos de confiança, tá? Que você tem que quebrar. Uma é a confiança em você, qual que é a segunda? O outro? A confiança nele mesmo. Uhum. Porque muitos de vocês falam, o Ladeira é foda. Não tenho dúvida. Esse bicho sabe o que tá falando. Eu é que sou um bosta. Aí você vai e conta uma história como essa aqui. Fala assim, cara, criança é engraçado, né? A criança, eu levei o Guto pro teatro. Ele não tava entendendo nada do teatro. Tava entendendo porra nenhuma. Só que ele ficou vibrado e prestou atenção em tudo. O adulto, ele precisa entender para prestar atenção. A criança presta atenção tentando entender. Qual que é o elemento literário que eu usei nessa frase aqui? Vamos ver quem sabe. Um jargão? Não. Esse jargão não é um jargão. Essa frase você nunca ouviu, ela é minha. Você nunca ouviu em nenhum lugar. Eu inventei. Você pode botar Ladeira Leandro 2023. Por que ela é gostosa de ouvir? Porque ela é uma antítese. Tudo que bate e volta, esse contraste, dá esse negócio. Uau! Na hora que eu falei a segunda parte, vocês sentiram prazer, literalmente. Porque vocês entenderam a antítese. Pô, o adulto precisa prestar atenção, precisa entender para prestar atenção. A criança presta atenção para entender. E logo que dá esse prazer fonético da coisa, esse prazer de caramba, esse cara sabe brincar com as palavras, eu me senti inteligente porque eu entendi a parada, você sente, caraca, como eu nunca pensei nisso. Eu tenho que prestar atenção para entender. E não preciso estar entendendo para prestar atenção. Isso é bom. Para todo mundo, para todos vocês podem usar essa. Você que estuda inglês pode usar essa. Eu que ensino copy posso usar essa. O outro cara que ensina alemão pode usar essa. Porque o cara fala, cara, eu sou um mané. O único jeito de eu aprender é prestando atenção sem mesmo assim ter entendido tudo. Porque no início de qualquer processo de aprendizado, adivinha, tu não vai estar entendendo porra nenhuma. Quando começa a estudar inglês, você não entende nada. Quando começa a estudar copy, você não entende nada. Quando começa a estudar tráfego, aí é que você não entende nada mesmo. Vai estudar tráfego, meu irmão, é grego. Só que se você continuar prestando atenção, mesmo sem entender nada, você aprende. Se você, quando não está entendendo, perde o interesse, você não aprende. Então, 100% de vocês que não falam inglês, é porque
perderam o interesse antes de ter aprendido. E aí, se você usa isso na sua cópia de vinho, o cara fala, cara, é isso. Então, a primeira etapa, você fez ele sentir confiança em você, no seu método. Na segunda etapa, você fez ele sentir confiança nele mesmo. Entendi. Então, são as duas confianças. Ó, vou falar com a Isabelle também. Fala aí, Isabelle. Então, vou tentar ser bem. Eu sou arquiteta e eu tenho um produto com a minha sócia. E a gente para arquitetos. O nome do nosso produto é Documentos para Sucesso. Packs de documentos de escrita de sucesso. Nós ainda não fizemos e nem compramos o curso do Lightcopy. Minha sócia comprou o seu Venda Todo Santo Dia. Hoje a gente vende bem o nosso produto e eu sou muito boa com criativo. E assim, eu já fiz vários criativos. Um criativo que ele vende, ele é super simples, que é tipo documentos que todo escritório deve ter. E eu já tentei, só que agora esse criativo ele tá saturando. E eu já tentei de milhares de tentar mudar esse criativo, fazer uma coisa diferente para que eu consiga vender com outros criativos também. A minha dúvida é, existe algo que vá vender realmente sendo assim direto, tipo, os documentos são esse X, ou se existe alguma outra saída que a gente consiga fazer com que esse produto volte a vender bem? Então, você precisa ter estímulos diferentes. Inclusive, eu ensino isso lá no Venda Todo Santo Dia. Se você está usando um único estímulo, que é todos os documentos que você tinha que ter, o que você fez? Você pegou todas as frutas debaixo do pé disso aí. Quem precisava desse estímulo para comprar, comprou. Só que aí existem vários outros estímulos para um arquiteto querer comprar. Sei lá, se está bagunçado, se ele não está ganhando bem, se ele quer ser reconhecido, se as planilhas dele estão tudo antigas. E existe ainda você usar esse mesmo estímulo dos documentos, mas chamando a atenção por outras maneiras, porque eventualmente, depois que uma publicidade ela é muito repetida, ela fica invisível. A pessoa fala, beleza, já entendi. Então você tem que mudar drasticamente o estímulo. Até tentei fazer uns vídeos parecidos com o que você faz, mas eu não levo para gravar. Não tenho desempenho. Não leva o quê? Então, de fato, vai ter que ser com a cópia escrita, porque gravando eu não levo. Mas essa outra era o quê? Era em imagem? Já fiz. Boa. Uma das minhas copies que mais vende para o Stories 10X é imagem, você sabia? A cópia é mais ou menos assim, é um casaco que ele tá meio que cheio, só que não tem ninguém, parece que é o homem invisível que tá no casaco. E se você se sente invisível no Instagram, olha só, é só isso a cópia. Só que ela chama muita atenção, um cara com um casaco invisível. Uma imagem eu já tentei e só escrito. Então, isso aí é light copy. Qual que é a light copy? Qual o elemento literário que eu usei? Ficar invisível? O casaco invisível é um elemento literário. É o linguagem fantasiosa. Não existe ninguém invisível, de verdade. Não tem um casaco que não tem ninguém dentro. Eu queria uma fantasia, uma coisa que não existe, é uma fantasia. Você viu a que eu usei do Chai Suede hoje? Vi, ficou muito boa. Não era eu ali, era o Chai Suede, era uma fantasia, era uma piada. Então, o marketing, ele pode se usar desses artifícios, de uma linguagem fantasiosa, de uma crônica, eventualmente só um título. Eu tenho uma que funciona muito, Você Tem Tempo, e a logo do Netflix. É só isso. Uma imagem, texto fala assim, Você Tem Tempo, a logo do Netflix. E do outro lado, a logo do Venda Todo Santo Dia. Então tem assim, Você Tem Tempo, a logo do Netflix, a logo do Venda Todo Santo Dia, a escolha é sua. Olha essa parada para remarketing. Precisa de alguém gravando? Não. Não precisa. Né? Qual que é essa? A verdade que ninguém diz. É a verdade do tipo, o cara vem e fala, é verdade essa porra. Eu sei que eu tenho tempo mesmo. Então o cara fica meio... Outra, essa sua de eu não levo jeito pra gravar. Na boa, eu levo. Leva muito. Cara, olha os meus primeiros vídeos e vê se eu levo jeito pra gravar. Olha se eu consigo olhar pra câmera.
olha o tanto que eu gaguejo, olha o tanto que eu falo errado. Só que eu falo tão errado que fica bom. Então tem gente que gosta de você até falando errado. Tem gente que vai gostar até do seu jeito tímido. Inclusive, olha só essa loucura, que ninguém nunca parou para pensar. Quem que é a pessoa que normalmente você mais gosta? A tímida ou a extravagante? Acho... Depende, mas acho que na maioria das vezes é tímida. Eu li uma pesquisa científica que diz que o nível de carisma dos tímidos é maior do que os... O tímido passa mais confiança, acho. Depende, né? Se ele for inseguro, não. Mas se ele for só tímido, sim. Adivinha o que eu sou? Tímido. Eu sou um tímido seguro pra caramba. É porque não é nem tímido, é introspectivo e extravagante. Não é extravagante, não. Tem um nome da parada. São os... É o cara que é mais pra dentro e o cara que é mais extrovertido. Lembrei, é introvertido e extrovertido. Eu sou um introvertido confiante. Eu sou tímido. Quem me conhece pessoalmente fala, pô, eu sou o cara que na festa bota uma mão no bolso e a outra na bebida. Eu nem bebo, mas fico com uma garrafa de cerveja na mão, porque eu já sei onde pôr as mãos. Mas eu tenho muita confiança no meu conteúdo, na minha habilidade e tal. Só que normalmente o nível de carisma dos introvertidos é maior. Porque o outro que, e aí galera, chega aí. Ninguém gosta do fodão. Ninguém gosta do, como eu sou bom, grita demais, chama atenção demais. Ele até ganha atenção, porque ele tá gritando, pô. Mas, eventualmente, às vezes eu vejo uns caras na internet tentando ser aparecido, que eu falo, meu irmão, tá ridículo. Você já pegou um desses? Sendo sincero, você olhava o cara, ele tava gritando. Às vezes tem gente que grita esculhambando mesmo, e às vezes tem gente que grita tentando, sei lá, mostrar. É tipo o cara babaca que chega no restaurante, quando tá conhecendo uma mulher, e bota a chave do carro pra mostrar o carro que tem no início da conversa. Porra! Meu carro que mulher que é? Meu carro tá lá fora, aí tem uma lancha. Então, esse cara começa a falar isso, tipo, pode até funcionar, inclusive. Só que certamente essa mulher não vai gostar dele. Gostar do carro dele. Eventualmente, depois pode até começar a gostar dele, mas eu acho uma péssima ideia. Eu só tô falando tudo isso pra te mostrar que eventualmente você não é tão... Você leva mais jeito do que você imagina. Vou te dar um exemplo. Quem aqui gostou dela de graça? Eu gostei, de graça. De graça. Foi super de boa, simpática, conversou. Quem é que acha que, assim... Quem discorda que ela não leva jeito? Eu discordo. Eu acho que você leva jeito. E tá aí as pessoas falando. E bom, vou tentar. Só que você se convenceu de que você não leva jeito. Eventualmente, se você gravar um vídeo interessante, talvez você leve jeito. E tem outra coisa. Eventualmente, você pode contratar alguém para falar e botar só no anúncio. Tem anúncios que... Pô, eu tô fazendo com um robô de chat GPT e o anúncio tá convertendo bem. Eu peguei a minha imagem, sorrindo, botei pro chat GPT, escrevi, botei minha voz. Tá ligado aquela música do funk? Vocês chegaram a ver o funk? Que você tá dançando? Não, que eu tô cantando funk. Eu vi. Novinha, senta pampa. Você viu? Eu vi. Você acha que fui eu que cantei? Eu achei. Inteligência artificial. Você já... 95 de perfeição da minha voz. Eu comentei com a inteligência artificial. Foi inteligência artificial. Então, eventualmente, até isso dá para você fazer, desde que você seja boa de copy. Certo. Olha só como é que é o contrário do que as pessoas imaginam. É melhor você usar o chat GPT para reproduzir a sua voz e a sua imagem, o chat GPT não, né? A inteligência artificial, do que botar ela para escrever para você. Porque ela não tem sentimento, cara. Ela não consegue chegar nas ideias. Ela não é criativa. Ela não é inteligente ainda. Ela é menos inteligente do que um burro para escrever copy. Agora, para conseguir reproduzir uma voz, um negócio, deixar engraçado, ela consegue. Então, eventualmente, tá aí um bom teste. Desde que
você deixe claro que é um robô que está falando, como eu fiz na minha. Aí engaja até mais. Foi um vídeo que tá vendendo bem e a quantidade de comentários gigante, porque é interessante usar, né? Mas aí tem que saber. Se tem uma coisa, eu costumo falar sobre Lightcopy, tá? Se tem uma coisa que tem o potencial de mudar a história do seu negócio, é uma ideia. Você precisa de aprender a fazer duas coisas para ficar mais rico. Aprender a ter uma ideia e trabalhar essa ideia. Ter uma ideia e trabalhar essa ideia. Se você souber fazer essas duas coisas, às vezes você pode ter uma ideia muito boa e não sabe trabalhar, vai ficar ruim. E às vezes você sabe até trabalhar um pouco a ideia, mas não consegue encontrar elas, demora muito. Aí você fica igual você. Eventualmente acerta uma e depois estaciona. Imagina que você tivesse uma fábrica infinita de ideias. O que é o Lightcopy? Uma fábrica infinita de ideias. Quem já me viu no Me Dá Uma Ideia sabe que no Me Dá Uma Ideia, eu quero frustrar vocês que nunca foram, não. Eu não costumo falar isso. Eu não costumo... Você já foi no Me Dá Uma Ideia? Então você vai ver que você já sabe, você não vai ser enganada mais. Mas o Me Dá Uma Ideia é uma grande enganação. Não. Porque não sou eu que tenho as ideias. Você viu quem tem as ideias. É a própria plateia. É ou não é? Fala a verdade. Eu que dou as ideias? Mas o que faz as pessoas darem ideias é falar que a pessoa pode dar a pior ideia. Quando você fala aquilo, aí você se sente confortável para dar a sua melhor ideia. Pô, mas é isso que eu ensino no Lightcopy. Uma técnica para você deixar suas ideias saírem da sua cabeça. Porque hoje em dia você não sabe nem ter ideia. Uhum. Você que é professor de idioma, segura mais essa. Sabe uma das coisas que mais atrapalha alguém a aprender um idioma? Confiança. Ela fica travada porque ela tá com medo do outro achar que ele é bobo, que ele é ridículo, que ele tá falando tudo errado. Sabe uma das coisas que mais atrapalha você ter uma ideia? Confiança. No momento que eu julgo não, me preocupo com o que o outro cara vai achar da minha ideia, nesse exato momento, todo o processo de criação de ideias está morto, enterrado. Então, quando eu entro lá, eu não tô nem aí se alguém vai gostar da minha ideia ou não. Nesse exato momento, eu começo a ter muita ideia. Dentro do Lightcopy tem um monte de exercício de ideia. Tem um que é, cara, teve uma vez que eu até briguei num evento que eu fui lá em Madrid, me convidaram para palestrar em Madrid, e era um workshop do dia inteiro, cheio de cara da Espanha, com aquelas caras de metido. Eles não foi muito bem aceito. Aí, eu falei no meio do negócio, falei, eu quero que vocês escrevam 100 ideias em 10 minutos. E o cara, é impossível. Falei, meu irmão, faz o exercício. Aí, cara, não sei o quê. Eu, meu irmão, pelo amor de Deus, e o cara brigando. Brother, deixa eu te explicar. Você acabou de cagar a brincadeira toda. Que a ideia era você travar e falar, não consegui, depois de 10 minutos. Não antes, porra. Agora que você fez isso, depois dos 10 minutos eu ia falar, quer ver que agora vai ficar mais fácil? Vocês não prestaram atenção no enunciado. É para ter 100 ideias, não é 100 ideias boas. 100 ideias ruins vocês conseguem ter em 10 minutos? Sim. Consegue. Ou não. Só que graças a ele, eu perguntei qual que é o seu nome, aí o cara falou, fulano de tal. Graças ao fulano, ele acabou com a brincadeira de todo mundo, meu irmão, ficou mó climão na palestra e tal. E ele acabou com a brincadeira, mas a ideia é essa. Cara, você consegue ter 100 ideias. Você consegue, inclusive, falar melhor do que você acha que você fala inglês, ou espanhol, qualquer língua. O problema é que no seu cérebro você fala, mas quando vai botar para fora, o julgamento entra. Será que vai estar certo? E aí, Bruno, vai cagar tudo. Com ideia é a mesma coisa. Então, é uma máquina, o que eu ofereço no Lightcopy é uma máquina infinita de ideias. Sabe qual é uma das coisas que eu mais escuto nos comentários dos meus anúncios? Cara, quando eu penso que não tem mais para onde ir, ele vem com essa. Por quê? Porque é infinito. A fonte aqui, meu irmão, é inesgotável. Enquanto eu tiver cérebro ativo funcionando, eu conheço um processo para se pensar em ideias. Ideias para quê? Para anúncios, para vídeo de vendas, para página de vendas, para live, para conteúdo, para produto. Galera, essa noite eu tive a ideia de um produto, um novo produto que eu falei pro Vitor, cara, essa parada vai revolucionar o mercado de criação de conteúdo no Instagram.
Eu não posso contar ainda, porque eu ainda não registrei, né? Cara, mas eu tenho certeza que vai ser o meu produto mais vendido até agora. E muito mais. Muito mais. Por quê? Porque a fonte aqui é inesgotável. E serve para produto, para copy, para live, para conteúdo. E agora, você precisa aprender a trabalhar a ideia. Como é que eu comunico ela? Como é que eu faço ela chamar a atenção? Como é que eu uso como o ser humano se sente? Como é que eu uso todos os sentimentos humanos? Uma coisa que vocês vão aprender no Light Copy. Beleza? Beleza. Consegui ajudar? Pode tentar, pessoal. Posso fazer uma pergunta? Pode. O quanto, não sei se existe esse número, essa estatística, mas o quanto que eu devo transformar uma copy em imagem ou em vídeo? Ou é sentir? Não existe uma 70%. Ela tem que funcionar integrada. Então, assim, uma das piores coisas que você pode fazer é uma fotolegenda, sabe? A foto explica. A gente fala que o Rui é assim, né? Ele viaja para Madrid e tira uma foto na frente da igreja Santa. Como é que é o nome daquela igreja de Barcelona lá? Santa, sei lá o quê. Santa Bárbara, sei lá. Aí, eu na frente da igreja de Santa Bárbara em Barcelona. Tá escrito, então ela tem que combinar, ela tem que encaixar, tem que ser uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, essa que eu fiz encaixou. Porque eu falei uma coisa e a imagem disse outra. Você tem tempo. Porra, é uma verdade muito inquestionável, né? Todo mundo aqui tem tempo. Todo mundo fala que não tem, mas a verdade é que tem. 100% de vocês tem tempo. 100% de vocês tem tempo. Eu até fiz um stories hoje falando, cara, você consegue produzir muito mais do que imagina e você é melhor, muito melhor do que você imagina. Então você tem tempo. Quando eu falo isso, o cara fala, é verdade. E logo em seguida eu boto 2 logos. Qual que foi o mais importante, a imagem ou o texto? O texto. Foi a combinação dos dois. Sem o texto, a imagem não faz sentido. Sem a imagem, o texto não faz sentido. Aí você acertou. Entendi. Ele tem que estar calhado, tem que estar junto, tem que estar conectado. Só uma imagem do Netflix do Venda Todo Santo Dia faria sentido? Não. Até que faria, bicho. Sério, se entrasse assim, mas com a palavra. Se eu tivesse botado só o Netflix e o Venda Todo Santo Dia depois, a escolha é sua, funcionaria também. Quando eu boto você tem tempo, as 2 logos, funcionaria. Qual que é o erro? É eu tentar explicar demais, é eu tentar explicar a piada. Você tem tempo, você pode escolher entre o Netflix e o... Aí, porra, o cara não se sente inteligente, ele não dá aquela batida, não dá aquela invertida, não dá aquela sensação de puta, pegou no estômago aqui. O que faz dar essa sensação de estômago? Ele ter chegado à conclusão, não eu ter empurrado a conclusão na cabeça dele. Quando você chega a uma conclusão por você mesmo, isso é 10 vezes mais forte do que eu tentar falar para você. Então, se você for ver um dos elementos que eu tenho no meu Light Copy cara, eu sempre provoco uma reflexão para que você chegue à conclusão. E eu nunca entrego a conclusão de mim beijado. Por quê? Porque eu sei que é mais forte quando você chega e não eu. Empurro para você. Então, no caso dela, ela bota os seus documentos organizados. Tá meio empurrando. Ó, eu tô mandando, tô prometendo aqui os documentos organizados. Então, imagina que ela tivesse... Ó, vou mostrar uma que funcionaria aí para ela. Ela estava querendo. Eu não queria fazer isso não, para não ficar dando as ideias de graça para vocês, mas eu vou dar para ela e eu acho que vai funcionar. E outra coisa, não precisa dela aparecer. Imagina uma área de trabalho completamente bagunçada, porque o que ela vende é documentos, né? É documentos que você vende, tipo um monte de Word. Isso, PEC, ata de reunião, contrato com o trabalho, contrato para... Imagina, completamente organizada e uma telazinha assim. Sabe aqui quando dá erro no sistema? É escrito como se fosse um erro no sistema e assim escrito: você perde 8 horas por semana. Calma, precisa. Não, tá uma área de trabalho bagunçada, os documentos tudo zoado. Você perde 8 horas por semana. Porque não se organiza. Só isso. Nossa, olha só. A galera que nem é desse nicho tá querendo um negócio.
Só que aí, o que você vai botar para ficar mais legal para quem é aluno do Lightcopy? Tem um negócio que chama lista e tem um negócio que chama easter egg. Sabe o que é easter egg? Easter egg, easter vem de ovo, egg vem de ovo, e easter é tipo tem filme que joga um easter egg. Eles colocam umas coisinhas escondidas que só o fã vai encontrar, entendeu? É um ovo escondido. E aí, imagina que os documentos organizados vai estar escrito assim, ata reunião.pdf. Aí do outro lado vai estar escrito assim, download 1.pdf, download 3.pdf. Aí o outro documento vai estar escrito assim, lista de compras.jpg, receita peru de Natal. Aí o outro vai estar escrito assim, orçamento 02N18, Rua Augusta. Sim. Aí o outro vai estar assim, fotos OnlyFans Juju 22. Cara, a galera, esse anúncio vai ficar impressionante. Aí você fala, OnlyFans, eu não sei, não tem com a menina. Não bota um OnlyFans. Mas se você tiver a coragem de botar, você vai ver que ninguém vai morrer de rir. Porque poucas pessoas vão ver, mas quem vê vai falar, cara, não creio que esse cara Eu não tenho coragem. Hã? Sim. Oi? Não tenho coragem de ficar pobre, colocar o OnlyFans no meu anúncio. Eu tenho, se for pra vender. É isso, aí você vai arriscando para ver o que funciona. Então, assim, é um anúncio completamente diferente, concorda? Ele não vai ficar aquela mesmice do seu. O que eu usei aqui? Imagem ou texto? Os dois. Os dois estão conectados. É muito difícil fazer? Precisa de um grande design? Não, esse aqui eu acho que eu consigo. Você consegue fazer como? Você mesmo bagunça a sua própria área de trabalho, você mesmo nomeia tudo errado no seu computador, você tira o print do próprio computador e acabou. Perfeito, muito obrigada. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Consultoria grátis? Lightcopy, na veia. É Lightcopy, cara. Eu provei que sei usar o meu método. Se eu tivesse só dado as ideias, isso ia ficar relativamente... esse Leandro é que é foda. Quando eu dou ideia, mas uso qual ferramenta que eu usei do meu método para dar ideia, então, cara, eu usei a ferramenta do easter egg, eu usei a ferramenta do lista, eu usei a ferramenta de impacto visual. Tudo isso tem exemplo de cada uma. E tem uma aula que a gente vai fazer ao vivo, que a gente vai pegar e falar assim, galera, inversão cômica. Todo mundo agora vai escrever 30 exemplos de inversão cômica, você vai ler o dos colegas, e quando você fala, eu não consigo, você que tá pensando aí, eu não consigo. Não tem opção, você vai sentar a bunda e vai fazer. Você vai ver que você que achava que não conseguia, vai conseguir e vai ficar melhor do que de uma galera. Normalmente o que fala, eu não consigo, é o que cria a genialidade na hora. Aí a gente vai pegar a antítese. Qual o seu nicho? Tal coisa. Vamos escrever antítese agora. Você vai fazer 30 antíteses. 29 vai ficar uma bosta. Mas uma, meu irmão, vai ficar boa. Ao final de todos os exercícios, você vai ter pelo menos uma boa de cada elemento de Lightcopy. Você tem copy pro resto do ano. E melhor ainda, você desenvolveu a habilidade de fazer a mesma coisa que eu faço. Você vai ficar tão bom quanto eu nisso. Desde que não seja um preguiçoso de bosta. Se for um preguiçoso que não ficar fazendo, não tem mágica, não é magia. Você vai ter que sentar e escrever suas copies, fazer os exercícios. Então não seja um preguiçoso. É molezinha? Não é. O Clube é genial, porque a gente pega, sabe o que a gente faz no Clube? Pega um livro, por exemplo. Vou mostrar só para vocês terem ideia do que a gente fez. Vai pegar uma revista, que eu não vou falar aqui qual é, e a gente vai ler as genialidades da revista. Por exemplo, esse é o informativo da Federação Internacional Americana de TDAH. E aí eu vou ler esse artigo aqui. Esse artigo foi feito por um grande... Aqui bota... O Hélio de la Penha escreveu uma crônica chamada Amor Casual. Esse aqui, deixa eu ver o que ele fez. Olha só esse aqui. E a gente vai entendendo quais foram os elementos literários que esse povo usou. Por exemplo... Deixa eu ver.
Novas desculpas para abandonar a sua família. Então, vire coach. Todas as pessoas da sua família se afastarão de você e ainda vão ter uns trouxas que vão te seguir para te dar dinheiro. A outra. Como ouvir podcasts e ter uma opinião sobre tudo. Aí todo mundo vai se afastar de você. Comece a ouvir podcast. Comece a fazer crossfit. Nesse caso, todos se afastarão de você. Comece a fazer pão de queijo e só fale sobre pães. Peça dinheiro emprestado em todas as ocasiões. Nunca devolva as Tupperwares da sua tia. Vire vegano em todo churrasco e grite assassinos. O que ele está usando aqui? A lista. Lista de coisas que você vai fazer que todo mundo se afasta. Mas qual que é a outra coisa que ele está usando aqui nessa lista? Estereótipo. Ele está pegando o estereótipo da tia do Tupperware. Ele está pegando o estereótipo do coach. Ele está pegando o estereótipo do CrossFit. Tudo que isso aqui parece uma grande genialidade, nada mais é do que técnica. Fica até sem graça. É que nem você vai ler textos incríveis, textos geniais e vai falar, eu sei, é igualzinho você ver uma mágica sabendo qual é o truque. Já viu mágica que depois que você descobriu o truque fica até sem graça? Agora imagina eu fazendo isso com centenas de textos, com centenas de livros, com centenas de filmes. Isso aí não é para qualquer um não, tá, gente? Ah, Leandro, para mim é difícil. Se você tá pensando isso, não entra. Ah, mas eu não tenho talento, eu não levo jeito. Não entra. Isso aqui é para quem quer desenvolver talento, não é para quem tem. É para quem quer gostar de ler. O clube de copy não é para preguiçoso, é para quem gosta de ler ou quer gostar. Você não está lendo, você vai ter um bom motivo para ler. Só isso já valeria a pena você pagar. Porque você vai virar um leitor a partir de agora, obrigatoriamente. Beleza? E você vai virar um leitor com um olhar crítico para entender o que o autor está fazendo de genial. Alguém está falando, putz, então não vou... putz, vou comprar não. Então não compra. Se você é uma pessoa que está entrando... No dia do curso de copy, a pessoa falou, Leandro, essa segunda aula, tinha uma das aulas lá, que era mais com exemplos de vídeo e tal. Ela falou assim, essa segunda aula tá muito mais gostosa, não tem que ficar lendo aquele bando, porque a primeira aula é só texto, tá? Só texto longo. Aí ela, nossa, ficou muito melhor, já tava para desistir aquela aula só de texto. Eu falei, ô diaba, tu entrou num curso de copy que ensina a escrever e tu tava reclamando que tinha texto. Porra, mas puta que me pariu! Não faz o menor sentido alguém reclamar que tinha muito texto num curso de copy. Nessas horas eu entendo, velho, que a palmatória devia voltar, ainda mais para adulto. Devia ter uma regra de palmatória para adulto, pode. Para criança não, é sacanagem. Mas para adulto devia poder alguma coisa assim. Pô, não é possível, velho. Então é lógico, se você não entra, velho, não entra. A pessoa reclamou que tinha texto, pô, Leandro, cheio de texto, cara, aquela aula, pra ficar lendo o tempo todo, puta que pariu. Cara, de verdade, ó, vou falar como professor, eu nunca vi um material, um conteúdo tão pedagógico quanto o seu, de verdade. Eu tenho as minhas dificuldades, beleza, mas eu enchendo a tua moral não, até porque você tem resultado, né? O seu resultado... Você diz quem é a árvore através dos frutos, né? Então você tem esse resultado. Mas o seu conteúdo é pedagógico demais, bicho. De verdade. Eu acho que ele é metodológico. Eu tentei, porque eu estudei muito sobre método, porque eu queria que fosse aplicável, né? Como é que aplica uma coisa? É tipo uma receita. Então eu dividi as genialidades de grandes autores, não é nem minha, tá, gente? E também nem é de um ou outro autor, porque essas coisas são feitas desde a época de Aristóteles, cara. Desde a época que começou o teatro, desde a época que começou a arte cênica, a arte plástica também, porque a gente ensina sobre isso lá no Life Copy, como vocês mesmo, a gente comentou aqui. Então não foi Fernando Pessoa que inventou a antítese, não foi Fernando Pessoa que inventou a linguagem com coesão e coerência. Cara, foram os caras da Grécia. O que eu fiz? Eu peguei vários livros que já estudavam literatura. E depois eu fui pegando várias outras repetições que não tinham sido dados nomes, mas que eu via que eram repetidas em vários filmes, e fui catalogando tudo. E aí eu segmentei vários exemplos de cada uma dessas coisas.
E aí, se você quiser aprender, você vê o exemplo, concorda? Sim. Você vê 10, 20, 30 exemplos de um negócio. E depois, o que você tem que fazer? Depois de ver o exemplo, você tem que testar você fazer. Quais são as referências do Lightcopy? Eu procurei. Cara, o Lightcopy eu que inventei. Não tem, é um método 100% autoral. Se você procurar no ChatGPT quais são os elementos literários do Lightcopy, o ChatGPT não sabe. Não sabe. Por quê? Porque eu inventei essas paradas, né? Na verdade, eu peguei muitas da história da literatura mesmo. Se você perguntar, né, o que é antítese, onomatopeia, exagero, hipérbole, cara, isso existe. Aí o que eu fiz? Eu peguei exemplos de pessoas usando isso na publicidade, no cinema, no teatro, na literatura, na música. E eu pego todos esses exemplos, catalogo e mostro para vocês. E durante o clube de copy, a gente vai ouvindo e comentando. Alguém fala, eu peguei, às vezes nem eu que encontro. Alguém fala, pô, esse cara usou aqui o exagero. Esse cara, a própria galera usa. O negócio de copy lá do Telegram, do clube de copy, está explodindo. Porque toda hora alguém manda uma copy genial lá, toda hora alguém manda a própria copy e a galera detona, né, falando mal da copy dos outros lá, e neguinho gostando, né? Porque tá melhorando. E falando bem, eventualmente, às vezes melhorando. Eu participo pra caramba do grupo também. É o meu grupo que eu dedico boa parte do meu tempo. Que é a coisa que eu sou apaixonado. E eu acredito que quem desenvolve essa comunidade, essa habilidade de se comunicar com maestria, tende a ser mais bem-sucedido nos negócios. Porque um cara que sabe fazer o que eu fiz, na boa, cara, o quão simples foi, quanto tempo vocês acham que eu demorei para ter a ideia do Chai Suede, daquele texto que ele falou? Cara, segundos, que dias? Segundos, eu cheguei e falei, cara, todo mundo fala que eu pareço com o Chai Suede, linguagem fantasiosa. Vou falar o Chai Suede e falar que sou eu. Aí vou para as coisas mais óbvias. Pô, fiquei mais forte. Aí usei uma que chama autodepreciação. Eu falei mal de mim mesmo. Pô, cortei o cabelo, fiquei mais bonito, tô mais forte, tô me sentindo melhor. Depois a premissa. Não adianta ter o design mais bonito com a copy ruim. A copy caiu. A conclusão óbvia, aprenda copy. Cara, quanto tempo eu demorei para fazer aquilo? Hoje eu escrevi a história do meu filho, que foi... primeira vez que meu filho foi pro teatro. Eu vou publicar no Instagram provavelmente amanhã, vocês vão ver. Quanto tempo eu demorei para fazer aquilo? Minutos, 25 minutos eu escrevi e gravei. Um Reels que tenho certeza que vai dar... Gente, até uma parada legal pra vocês verem. Quase todos os meus vídeos estão batendo mais de 1000 comentários. Qual outro influenciador de marketing digital está fazendo isso? Difícil. Cara, o penúltimo vídeo que eu publiquei no domingo, 1000 comentários. O que eu fiz lá da musiquinha, 1300 comentários. Esse do Chai Suede, 1300 comentários. Eu tenho metade do tempo da galera. Ah, mas você é engraçado. Não, eu sei usar elemento literário. Quando eu fazia com a Kátia, era a mesma coisa. Ah, porque a Kátia é talentosa. Tá aí. Como é que eu consegui replicar de novo? Se eu fizer para outra pessoa, e eu já fiz para outras pessoas, funcionava do mesmo jeito. Por quê? Porque isso aí é básico do básico da comunicação há anos e muitos anos atrás. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano gosta de que uma das coisas que mais funciona na comunicação é esse elemento de invertida, de surpresa, de inesperado. Na minha comunicação tem isso o tempo todo. Eu lembro como é que foi a parada que eu fiz lá. Ah, eu não lembro direito essa crônica, senão se eu tiver, é porque tá no meu celular, senão eu leria para vocês. Mas vocês vão ver que tem, sei lá, 8 parágrafos no texto. Em todos os 8 parágrafos tem uma invertida. Em todos os 8 parágrafos tem pelo menos 2 elementos literais. E eu fiz com a menina do Ladeira D, então eu falei, cara, tá faltando um, só tem um, vamos botar mais um? Aí a gente ia lá, pegava a lista e botava outro. Aí você vê o texto no final e fala, caraca, esse cara é muito foda. Não, só usei a técnica. É método total. Só que eu desenvolvi a habilidade de usar todos. Você fala, Leandro, faz um usando tal coisa. Pum, eu faço. Você viu que eu fiz o dela ali, rapidamente, e usei vários elementos literais numa única peça.
num único anúncio. Pô, vai falar que não ficou legal o anúncio. Ficou top, eu não vejo a hora de rodar esse E ela falou, pô, tô meses sem ter nenhuma ideia, fico com aquele mesmo anúncio, mais do mesmo, aquele anúncio dela. Os seus documentos organizados, o outro chama atenção e fala a mensagem igual, só que ainda tem um efeito diferente que vocês não vão perceber ainda tão fácil. Eu vou falar qual que é o efeito. É o efeito encantamento. Quando você faz uma publicidade que funciona e venda muito, ela é boa, tá? Eventualmente, eu prefiro uma publicidade que funciona, venda bem, mas venda menos dessa sua que vendeu muito. Pode ser que aconteça. Pô, essa sua pode até vender mais, mas essa outra as pessoas vão te admirar mais. No longo prazo, essa admiração transforma nisso que está acontecendo comigo. Eu fiz isso com a Kátia. Olha só o que acontecia. A Kátia gravou Giovanna Eubank, Bruno Galhaço, Sabrina Sato, foi pro Jô, não sei o quê. Olha onde eu entrei e como é que já tá. As pessoas vão se aproximando da minha comunicação porque ela é light, ela gera admiração. Chai Suede, não sei como é que você acha que eu consegui falar com ele. Ele me seguia. Bicho, eu nem vou falar quem são os últimos aqui que estão entrando em contato. Fernandinha Souza, a Mili, pô, minha Maria Cândida, que é apresentadora lá do programa da Globo. E vários outros grandes artistas também. Vários. Pô, o Ricardo Oliveira, do São Paulo, bicho, me mandou mensagem. Vem os caras, os humoristas grandes, mas, pô, Afonso Padilha curtindo minhas coisas. Você sabe que outro dia eu quase tive um ataque. Eu falei, não é possível não, velho. Ele curtiu. Por quê? Porque gera essa admiração. E essa admiração vai tornar você o que o pessoal busca, que é a autoridade. Só que a autoridade não é essa coisa que você busca. Ela é consequência de uma comunicação bem feita, tá? Você não conquista a autoridade. É consequência de duas coisas, desculpa. Comunicação bem feita e entregar o que você promete. Capacidade de, no seu caso, de ensinar a pessoa a falar inglês. No meu caso, de ensinar a pessoa a se comunicar de uma maneira que gera um encantamento incrível. Aí vai vir o outro, mas eu não sei fazer nem o básico, Leandro. Fazer o básico, e esse aqui, eventualmente fazer o básico é mais difícil. Porque o básico ele te prende todinho. Você tem que ficar o básico, tem que fazer desse jeito, tem que ser específico. Aí você fala, mas eu não tô gostando, tá ruim, tô amarrado. Aí fazer desse jeito do Leandro é mais difícil. É mais fácil do meu jeito. Do meu jeito você pode falar merda. Do meu jeito você pode ser você pode ser bobo. Do outro jeito você tem que ser perfeito. Tem que botar a promessa específica, sem problema, tem que prometer, tem que ser... Aí você fala, mas não sou eu. Não importa, tem que fazer. Mas eu não sei fazer nem o básico. É mais difícil fazer o básico do que fazer o encantamento que eu ensino. Porque o básico é porre. Um porre para quem escuta e para quem escreve. Para quem escuta e para quem fala. Para quem lê, para quem escreve, para quem escuta e para quem fala. E eu falei, você pode ser bobo, mas o que eu falei de bobo nem é bobo de engraçado. É bobo de falar o que você sente. Às vezes numa crônica que você solta um pouco do seu coração mesmo, bota para fora coisas incríveis. Como diria Fernando Pessoa, toda carta de amor é ridícula. Mas ridículo ainda é quem nunca escreveu uma carta de amor. O que Fernando Pessoa fez quando ele usou isso? Um jogo de palavras. Toda carta de amor é ridícula. O mais ridículo mesmo é quem nunca escreveu uma carta de amor. Pô, parece genial, mas agora que vocês sabem, ele só fez uma pequena antítese. Você fala, eu também faria a mesma coisa que Fernando Pessoa. Não que ele está em outro nível, tá, gente? É outro departamento. Mas, assim, a técnica é simples. Veio de um gênio. A observação dele sobre carta de amor é que foi uma grande genialidade. Por quê? Porque é uma opinião de alguém. E as pessoas estão interessadas na sua opinião, na sua visão de mundo. No ângulo que você enxerga o mundo. E aí, quando você faz uma copy normal, ela não está interessada no ângulo que você enxerga o mundo. Ela está interessada no quê? Na venda. E exatamente por isso que vende menos. Porque está todo mundo percebendo. Então, vocês gostam de mim pela minha visão de ver o mundo? Ou porque eu vendo? Compre. Fique rico. Eventualmente, eu até afasto o aluno que quer fique rico.
Porque normalmente é o que vai ser pobre. O fique rico é o trouxa. É óbvio que é o trouxa. Fique rico de um jeito automático, garantido, ganhe R$1.000 por dia. O cara desse tem que se fuder mesmo que caiu numa propaganda dessa. Pô, larga de ser burro, acorda, não existe isso. Então, o meu aluno, que eu falo, cara, você vai ter que sentar, vai ter que escrever, vai ter que abrir o coração, vai ter que participar por um processo longo, vai desenvolver habilidade. Esse é o aluno que eu quero. Então, não só eu vendo bem, mas eu vendo para o melhor tipo de pessoa. Eu afasto as bombas, que não vai ficar rico, vai pedir reembolso, vai encher o saco, vai falar mal de mim. Ele prometeu que eu ganharia R$1.000 por dia, fiquei frustrado, achei o custo dele ruim. O meu não, bicho. Se você vier com esse papo, na primeira eu já falo, meu irmão, vai ter que ler. Cara, se eu soubesse, eu não tinha comprado. Se eu soubesse que... Agora tem que ler também. Porra, você não sabe minha vida, bicho. Eu tenho a vida corrida. Eu não tenho tempo para isso, não. Você tem que se lascar na vida, você que pensa assim. O que eu estou fazendo aqui? O que eu acabei de ensinar para vocês. Estou dando uma visão de mundo minha. E essa visão de mundo minha vai agradar a visão vai conectar com quem tem visão de mundo parecida, que eu acho que é o caso de vocês dois. E eu acho que é o caso de vocês 561 que estão vendo. E provavelmente o caso, um outro não. A galera da minha audiência, quase todo mundo é gente boa. Tem uns não, tem uns chato, que minha nossa. O outro fala, como é que é? Tá muito sério lá dentro, é sério, dá vontade de... Nossa, cara. Sabe que uma coisa que eu faço muito quando eu tô no Instagram e quando eu tô na internet? Eu salvo os links das coisas geniais que eu vejo. E eu tenho um monte de link de coisa genial. E eu vou fazer uma live só analisando a genialidade da galera que fez. E eu aprendo muito com isso. Né? Esse cara usou isso. Aí eu vou parar aquela genialidade e vou falar, agora vocês vão fazer usando essa mesma técnica que esse cara usou. Top. E aí vocês vão falar, pô, eu também sou o gênio. O que o Light Copy vai fazer? Ele vai despertar o gênio que tem dentro de vocês, que vocês não sabem. Vocês todos aqui têm capacidade de botar algumas coisas geniais. Qual que é a diferença de um poeta genial por um bobo no meio da rua? O poeta genial eventualmente sentou a bunda na cadeira e escreveu. Parou um bom tempo ali para escrever. E o bobo na rua nunca parou para escrever. Eventualmente tem um bobo na rua, que é você, que poderia ser um escritor genial, mas nunca parou para sentar e escrever. Talvez fosse mais genial, tão genial quanto algum grande gênio. Só que ele foi lá e escreveu. E você ficou andando na rua achando, não é para mim, eu sou ruim, eu não consigo. Com todo respeito aqui a Isabela, todas as pessoas que eu perguntei, o que achou? Ela é uma fofa, ela é demais, é legal, gostei dela, carismática. Pessoas gostaram. E você não leva o jeito. Hoje, depois do stories que eu fiz hoje, eu acho que ele é para você. Tá. As pessoas vão gostar muito mais de você do que você imagina. Digita hoje, vocês todos, todo mundo que tem problema de autoconfiança, eu quero que você faça o seguinte. Digita hoje, propaganda Dove. Sabonete Dove mulher, eu acho que é beleza da mulher. Digita aí no YouTube, vê se você estiver na frente de um computador, bota aí, que eu vou falar qual que é o nome da propaganda. Mas vou explicar mais ou menos como é que era. Só para vocês entenderem, essa é muito boa. Mas depois vocês procuram essa propaganda. A base da propaganda era o seguinte. Eles pegaram uma mulher, isso para mulher é mais pesado do que para homem, tá? Eles pegaram uma mulher e pediram para a mulher fazer o seguinte. Faz um autorretrato sua mesmo. Beleza Real, o nome da propaganda. Digita lá, propaganda 12, beleza real. E falaram assim, cara, fala sobre você como você é, e deram para aqueles caras que faz retrato falado da polícia. Aí mostraram o rosto dela. E saiu uma mulher feia pra caramba. Pegaram uma outra pessoa no meio da rua e pediram para descrever ela. E saiu uma mulher bonita pra caramba. A própria mulher se via feia. E uma pessoa estranha via a mulher bonita. Então você está se vendo muito pior do que você mesmo é. E eu quero falar para você o seguinte, você é muito melhor do que você mesmo pensa. Muito melhor. Porque quando você se olha no espelho, quando você está se olhando aqui, você só está vendo defeito.
Nossa, eu tenho... Quem já reparou que eu tenho uma falha na sobrancelha? Aqui, gigante. Aqui, ó. Uma cicatriz enorme. Parece o Harry Potter aqui, ó. Acredito que poucos de vocês... Pode ser que você tenha reparado que eu tenho a sobrancelha mal feita. Isso aqui é fácil de ver. Mas que tem um corte gigante. Não, nunca vi. Adivinha quem vê sempre? Você. Eu. Então, quando eu me olho aqui, eu vou falar, pô, minha barba tá mal arrumada. Alguém viu? Meu cabelo todo mundo viu, né? Mas quando você olha pra você, você só vai ver aquele defeito que tá gigante na sua voz que você não gosta. Seu olho que tá com não sei o quê, é o seu... As pessoas não estão nem aí. Eventualmente, tem até gente vendo também, falando a verdade. Tem gente que às vezes fala, Leandro, você tá com cara de cansado. Eu tenho um anúncio que eu vou fazer. O que vocês acham dessa ideia? É uma ideia minha, que é um Reels que eu vou fazer. Vai ser assim. Ah, você que trabalha com internet. Todo mundo, essa mensagem é uma mensagem para vocês todos que trabalham com internet. Toda vez que você vê um comentário desnecessário, maldoso, passivo-agressivo, você tem que olhar para ele, virar fundo e responder. Vá pra puta que pariu. Adorei. Vou fazer esse Reels, vou soltar amanhã. Então, Light Copy esse Reels, né? Então eu queria que vocês ficassem com essa. Todos vocês podem ser excelentes copywriters se vocês acreditarem em vocês mesmos. Cara, copywriter é escrever sobre sua própria vida, eventualmente, sobre seu próprio sentimento, eventualmente, sobre o seu próprio negócio. Quem entende mais do seu negócio é você mesmo. Desenvolver uma pequena habilidade de fazer uma ironia. Todos vocês conseguem fazer ironia. Escreva uma frase irônica sobre você mesmo. Escreva uma frase irônica sobre inglês. Escreva uma frase sarcástica sobre inglês. Escreva uma pequena frase exagerada sobre aprender inglês. Escreva uma frase exagerada sobre documentos bagunçados no computador. Escreva uma frase exagerada sobre ganhar tempo. No seu caso aí, porque o seu negócio faz a pessoa ganhar tempo, porque ela tem por set todo pronto, né? Faça uma comparação exagerada sobre ganhar tempo. Faça uma comparação fantasiosa sobre ganhar tempo. Só nessa brincadeira você tá rica. Se você fizer só essas que eu falei. Porque, cara, seus anúncios vão converter muito mais. Bom. Eu fiz Light Copy para uma pessoa num canal no YouTube que o vídeo dela batia mais ou menos 6 a 7 mil visualizações. Depois que eu fiz os próximos 2 vídeos, bateram 100 mil visualizações. Muito comum, cara, depois do Light Copy, eu tava fazendo campanha de curso para seguidor, uma pessoa me falou, pagava R$1,80 no seguidor, tô pagando 8 centavos. A diferença para quem faz Light Copy para quem faz copy normal. Viu o Ezequiel falando, o Gabriel Vilas Boas falando, a Maju falando. Aí, e vários outros, né? Vários. Agora, tanto de depoimento que eu tô tendo é inacreditável. E olha que a gente tem menos de uma semana. Boa noite para todos vocês. Espero vocês no Light Copy. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.